Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem fala é o professor Anderson Amaro, professor de matemática de vocês, tá? Vamos dar início à nossa aula da semana, tá? Tivemos um atrasozinho, mas estamos trabalhando para que isso não aconteça nas próximas edições, tá? Vamos rodar aqui nossa vinheta e logo mais nós voltamos. Beleza, voltamos em definitivo. Sejam todos bem-vindos à aula de matemática. Professor Anderson Amaro, tá? Antes de nós iniciarmos propriamente dito essa aula, quero dizer para você o seguinte, que o canal onde a gente disponibiliza as aulas, ele mudou. Tá? Agora o canal chama-se Matemática é Tudo, professor Anderson Amaro. Lembrando que nós já estamos no nosso segundo bimestre letivo. Tá? Então, dessa forma, a gente avisa e reitera aos alunos que ainda não se inscreveram na plataforma do Classroom, que faça, tá? Na semana seguinte, eu vou só deixar o aviso, tá? Que eu estarei postando a aula lá. Tá? Quem ainda tiver dúvida, você pode estar procurando a coordenação para maiores esclarecimentos a respeito de como vocês vão fazer para usar essa plataforma. Tá? No momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu peço que vocês façam igual da última aula, lembrando que na segunda passada nós não tivemos aula por conta do feriado, tá? Então a gente vai tentar puxar um pouquinho, recuperar um pouquinho esse tempo que nós ficamos um pouquinho ociosos e seguir, tá? Então, na hora que vocês estiverem assistindo essa aula, por gentileza, coloquem seu nome completo, sua turma e o horário que você está, de fato, assistindo a essa aula, tá? Acompanhando essa aula. Lembrando que você vai ter a frequência, tá? Que vai ser disponibilizada também. A gente pede que vocês preencham de forma correta, tá? Não deixem para a última hora, que vocês podem acabar esquecendo, tá? E ao final também será encaminhada uma atividade para vocês fazerem com prazo devolutivo até a próxima semana. Aviso também que essa aula ela vai ser postada no Classroom para quem tiver acesso já responder e devolver por lá. Quem não tiver ainda pode estar fazendo pelo WhatsApp, tá? Mas a curto prazo a gente vai dar um stand-by no WhatsApp, tá? E vamos ficar só com o Classroom. O WhatsApp ele vai ficar mais para aviso, para notificação, para tirar dúvida, tá? Lembrando que a gravação da aula está sendo feita dessa forma por conta de alguns problemas técnicos na hora da transmissão, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai mais fazer aula pelo Meet, a gente vai fazer também. Só que as aulas do Meet, elas serão destinadas para tirar dúvidas. Por exemplo, eu vou apresentar o conteúdo hoje, vou apresentar as minhas intervenções, tá? Lembrando que o que a gente está fazendo aqui é apenas uma proposta, né, do que vocês terão do conteúdo. Tá? Vocês podem buscar outras fontes, outros autores sem problema nenhum. A gente até pede que vocês façam isso, tá? Mas aí não esqueçam que a linha de raciocínio seguiremos aqui que vai ser exposta no vídeo para vocês, tá? Mas vocês podem perfeitamente estar consultando outras fontes. Lembrando que durante o primeiro bimestre, o que eu percebi? Que a participação, o envolvimento de alguns alunos ainda está muito a desejar. Tá? Então, dito isso, a gente pede que vocês que estão aí do outro lado, que vão assistir essa gravação, que estão em falta, né? Eu digo que estão em falta porque não estão sendo coerentes,
tá? Então a gente pede que vocês tenham esse cuidado, tá? Que vocês participem da aula, interajam, faça sua pergunta, deixe sua sugestão lá na nossa vinheta, se vocês puderam observar. Ela ele fala bem claramente que você pode deixar a sua sugestão para melhorar o nosso andamento do conteúdo, tá? Lembrando que esse conteúdo ele não é fechado. Se você tiver alguma dificuldade em algum assunto que nós já passamos e que vai fazer falta agora, você pode tá pedindo para a gente fazer um upgrade. A gente pode gravar um vídeo extra, tá? Ensinando você a tirar essa dúvida, tá? Também teremos, se alguém tiver alguma dúvida, como que acessa a plataforma, peguei o e-mail e agora o que eu vou fazer, a gente também pode estar fazendo isso para vocês, para que a curtíssimo prazo todos estejam usando a plataforma enquanto perdurar o ensino remoto, tá? Então essa é a aula número 2, tá? Aula número 2 do segundo bimestre. Lembrando que a aula 1 a gente tratou sobre uma revisão geral dos conjuntos numéricos, desde os naturais até o conjunto dos reais, tá? Que na verdade conjuntos reais é toda a união dos conjuntos natural, inteiro, racional e irracional. Como semana passada nós tivemos aula, a gente vai fazer um pequeno upgrade para nós podermos seguir com a nossa programação normal, tá? Então, vamos para a hora da aula, tá? Lembrando que essa aula é a aula do dia 17 de maio, tá? É a nossa aula online, porque eu estou gravando ela online, mas vocês irão assistir ela de modo offline, ou seja, de modo assíncrona, tá? Mas aí lembrando que a questão da palavra-chave, ela vai ter aqui para vocês, tá? Serão 3 palavras-chave que eu irei dizer ao longo da apresentação, tá? Então vocês precisam anotar a sequência correta das 3 palavras-chave. Se você não anotar na sequência, o que eu vou entender? Que você pulou alguma etapa do vídeo. Você não assistiu o vídeo da forma que tinha que assistir. Então, se isso acontecer, a sua frequência não será válida, beleza? Espero que todos tenham entendido até aí, tá? Deixa eu ver. Ok. E aqui quem vos fala é o professor Anderson Amaro, tá? Professor de matemática de vocês. O roteiro da nossa aula hoje ela vai tratar de números reais, tá? Só que desses números reais nós vamos focar em 2 operações básicas, ou as 2 operações básicas extra, além das 4 que vocês já conhecem, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente fala aqui de potência e de raízes e suas propriedades, tá? Então, como já foi dito, o assunto que nós vamos abordar é potenciação e radiciação, tá? E aí, só para título de informação, ou seja, para ficar bem claro para vocês, que quando a gente fala de números reais, a gente está falando que ele pode ser natural, tá? Ou seja, uma característica do número real é poder ser natural, ou seja, um número que vai de 0 até o infinito. Lembrando que a variação é de 1, mas ela podia ser uma variação de 2, de 3, de 4, de 5. Depende muito do conjunto numérico que eu queira formar. O que aqui a gente chama de subconjunto numérico. Por exemplo, aqui eu tenho conjuntos naturais. Se eu organizasse de 2 em 2, eu ia ter o conjunto dos números pares. Se eu organizasse de 3 em 3, eu ia ter o conjunto dos múltiplos de 3. Né? Enfim, as possibilidades de subconjuntos dentro desse conjunto macro, desse conjunto maior, elas também são infinitas, porque eu consigo fazer infinitas combinações, tá? Então eu falo de número inteiro, eu estou falando do número que ele pode ser tanto negativo como pode ser positivo, tá? Lembrando aqui que para ambos os conjuntos, a gente não adota parte fracionária, ou seja, ele não tem vírgula. Esses valores eles são exatamente inteiros, nem pedacinho e nem pedação, inteiro, beleza? E aí nós temos os números racionais, conforme a gente disse na aula anterior, que são os números que estão no formato de fração, ou seja, P e Q
o P é numerador e o Q é o denominador. Lembrando que tanto P quanto Q, eles são números inteiros, ou seja, a gente acabou de falar. Aí você precisa lembrar, número inteiro, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. A única restrição que ele está me dando é que esse número que vai estar no lugar do Q, ou seja, aqui no denominador, ele não pode ser zero. A explicação é bem simples. Se esse Q for zero, eu não consigo, não existe essa divisão, tá? Deixa eu só ver se eu consigo inserir aqui um objeto. Eu acho que agora eu consigo. Deixa eu ver. Será que foi? Sim, foi. Tá aqui. Ó, essa setinha aqui, ela vai nos guiar, tá? Então, este Q aqui do denominador, ele tem que ser diferente de zero, porque eu não tenho uma divisão por zero, tá? E aí, números irracionais, que foi o nosso último assunto da aula anterior, tá? E aqui lembrando, né, que números racionais, ele pode ser um decimal exato, quando o resto da divisão do numerador pelo denominador é zero, ou ele pode ser um decimal não exato. Porque se ele for um decimal não exato, ele pode ser uma dízima periódica, tá? Dízima periódica é aquele valor que apresenta a parte decimal, ou seja, apresenta a vírgula. E após essa vírgula, eu tenho um número que se repete de modo infinito ou não. E aí faço uma ressalva que, falando de dízima periódica, ela pode ser de duas formas. Pode ser dízima periódica simples e também pode ser dízima periódica composta. Aí ficou com dúvida, vai lá na aula anterior que nós temos essas considerações desses números, tá? E aí, se ele não for nem dízima periódica simples ou composta, então ele vai ser classificado como número irracional, tá? Então, número irracional são números decimais que não são exatos e nem são dízimas periódicas. A exemplo de raízes quadradas de qualquer número primo que você for calcular, ele é um decimal não exato e não periódico, tá? Nós temos aqui o valor de π, que a gente discutiu na aula anterior, que é a razão entre o comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência, seja ela uma circunferência enorme e uma circunferência do tamanho da cabeça de um alfinete. O resultado ele é próximo do mesmo, de 3,14159. Aí eu mandei vocês pesquisarem a constante de Euler, que também é um número irracional, o número de ouro, que também é um número irracional. E aí, na pesquisa de vocês, eu espero que tenha ficado claro que número irracional é aquele número que eu não consigo colocar ele no formato de fração. Eu consigo fazer o processo de ida, mas não consigo fazer o processo de volta, tá? Então, isso caracteriza muito a questão do número irracional. Além de que ele não vai ter a parte periódica aqui, ó, se você observar a raiz quadrada de 2, ele é um valor que está entre o número 1 e o número 2, tá? Isso aí mais adiante a gente vai ensinar vocês a fazer essas contas, que é o método do cálculo da raiz quadrada por aproximação. Ou seja, eu pego uma raiz antes e pego uma raiz depois. A raiz quadrada de 2, ela está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 3. Como a raiz quadrada de 3 eu também não sei, então eu vou para a próxima, que é a raiz quadrada de 4. Então, tanto a raiz quadrada de 2 como a raiz quadrada de 3 são números irracionais porque ela está entre duas raízes que são quadrados perfeitos. Aí cabe, claro, uma revisão sobre como obter raiz quadrada de um quadrado perfeito e de um quadrado não perfeito. A gente vai iniciar essa discussão na aula de hoje e esperamos poder concluí-la na próxima aula, né? A gente vai fazer o possível. E aí, como a gente disse lá na aula anterior, na última aula, melhor dizendo, que a gente vai chamar de conjunto dos reais, aquele conjunto que vai ser formado pela junção desses conjuntos menores, ou seja, junção dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Lembrando que o natural está contido dentro do inteiro, porque o inteiro pode ser positivo ou negativo. O inteiro, por sua vez, está contido nos racionais, porque os racionais eles podem ser positivos, podem ser negativos, e os números no formato de fração e decimal. E o que não é racional, ele é irracional. Ou seja,
O irracional está no complementar ou no conjunto externo ao conjunto dos racionais. E a junção do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, nós temos um conjunto novo chamado de conjunto dos números reais. Então, de um modo assim bem geral, o que vai acontecer a partir de agora? Em todas as operações, em contas, em processos que nós vamos operar, todos eles irão usar números que podem ser de qualquer forma. Aí não vai ter problema de vir uma fração, de vir um decimal, de vir uma raiz quadrada, de um valor que tem um expoente fracionário, expoente negativo. Aqui pode acontecer todos esses casos, com exceção de um. Aqui, nesse conjunto numérico, a única coisa que não vai ter solução para a gente é raízes quadradas de radicandos negativos. Mais adiante eu já digo para vocês o que é um radicando, tá? Mas fica aí com curiosidade, beleza? E o que acontece? O conjunto dos números reais, ele pode ser representado por um conjunto de pontos. Porque lembra, quando a gente define o conjunto, o que é o conjunto? O conjunto, ele é um aglomerado de valores que possui uma característica semelhante. Por exemplo, conjuntos naturais, todos eles são positivos. Conjuntos inteiros, positivos ou negativos. Ok? Aí o que acontece? Quando a gente pega esse conjunto dos reais e representa sobre uma reta numérica, o que a gente está dizendo? Que sobre essa reta, aí você tem que lembrar lá do conceito de geometria, que sobre uma reta eu consigo dispor, ou seja, eu consigo colocar, especificar, tá? Eu consigo dizer infinitas posições distintas. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, colocar o zero na origem, não tem duas origens, só tem uma. Aí essa origem vai ser o meu ponto de divisão. Da origem para a minha, acho que é para cá, para a minha direita da tela, para esse lado aqui, ele é positivo. Da minha tela para a esquerda, ele já vai ser negativo. E aí o que você observa? E na reta numérica eu tenho o valor 0, que é natural, 1, que é natural, o π, que está na posição B, ele é 3,14, conforme a gente viu, ele já é um número irracional. 9 meios, ou 9 dividido para 2, dá em torno de 4,5, é um decimal exato, ou seja, ele é racional. Então, olha que maravilha. Eu tenho o número natural, inteiro, menos 3 ele é negativo, então ele é inteiro. Raiz quadrada de 2 negativo e π são números irracionais. E 9 meios é um número racional. Então, sobre uma reta numérica, eu consigo colocar todo mundo. Tá? E aí, vem aquele lance. A gente precisa fazer alguns resgates. Por exemplo, quando eu estou falando em operações em N, ou seja, eu estou fazendo operações no conjunto dos números naturais. Beleza? Então, o que eu estou dizendo em outras palavras? Eu estou falando que os valores envolvidos são positivos, tá? Então, as operações fundamentais, como a gente já viu, são duas. Peraí, professor, duas? Não eram 4? Não, são duas operações básicas que, na verdade, no geral, são 3. Por quê? Porque eu consigo ter adição e multiplicação. Quando eu falo da subtração, estou falando o quê? Que a subtração é a operação inversa. Ou seja, inversa quer dizer que ela tem as mesmas características, só que em posição oposta. Ou seja, se uma soma, a outra subtrai. Se uma junta, a outra retira. Beleza? E multiplicação e divisão são operações inversas. Ou seja, enquanto que na multiplicação eu aumento na mesma proporção, na divisão eu estou reduzindo na mesma proporção.
Por exemplo, se eu estiver duplicando na multiplicação, na divisão eu vou estar o quê? Repartindo pela metade. Ou seja, as operações elas são inversas, beleza? E aí, quando eu falo dessas operações fundamentais, eu tenho 3 considerações aqui a fazer. Primeira, esse A aqui que você está vendo aqui no 1, nesse quadradinho amarelo, esse A vai ser o nosso valor numérico, beleza? Esse valor, ou seja, esse número que o A vai assumir, ele será a nossa base. Aí você precisa lembrar, porque isso aí já foi discutido no 7º, foi discutido no 8º e nós estamos discutindo no 9º ano. Só que aqui em um nível mais de complexidade maior. Mas pensa comigo, o A é a nossa base, ou seja, a base, conforme nós já orientamos, é o número que vai se repetir, tá? Esse 0, esse 1 e esse n, no índice do A, que a gente chama esse índice de expoente, ele é o que? É o valor numérico que vai me dizer quantas vezes a minha base, lembra que a base é o A, vai se repetir, beleza? Só que aqui nós temos uma exceção à regra, tá? Essa exceção à regra, ela tem que ser bem compreendida, tá? Se o meu expoente é 0, o meu resultado vai ser 1. Aí fica aquela curiosidade, como deu 1? Não sei, vou deixar isso aí como desafio de pesquisa, tá lá na hora da atividade. Provar por que qualquer valor, qualquer base que você imaginar, se eu elevar ela ao expoente 0, por que dá 1? Quem já foi meu aluno em anos anteriores, eu já fiz essa demonstração em sala, né? Se você tiver... Claro, né? Isso daí é algo que eu sempre bato na tecla. Que nós, enquanto seres humanos, nós temos 2 tipos de memória, tá? A primeira é chamada memória de curto prazo e memória de longo prazo. Por exemplo, por que você não esquece o nome de sua mãe? Porque o nome da sua mãe é algo que é muito importante para você e ela está armazenada na memória de longo prazo. Agora, por exemplo, se eu perguntasse o que você comeu há 3 semanas atrás, provavelmente você não vai lembrar. Por quê? Porque ela estava na segunda memória, que é a memória de curto prazo. Imagine que você comeu carne com batatas. Se todos os dias você comer carne com batatas, é fácil você lembrar depois, porque você fez um processo de repetição da ação. Você faz só uma vez, fica meio complicado de você fazer essa repetição, tá? Então aqui eu quero que vocês pesquisem. Opa, já passou demais. Quero que vocês pesquisem por que qualquer número que levar ao expoente 0 é 1. Tá? Mas isso aqui você tem que lembrar que esse A tem que ser diferente de 0. Beleza? Então, se o expoente for 1, repete uma vez. Se o expoente for n, ele repete n vezes. E aí, lembrando que esse n vai ser um número maior ou igual a 2. Beleza? Por isso que ele tem essa desigualdade aqui, tá? E eu posso deixar como palavra-chave número 1, tá? Anotem aí. Palavra-chave número 1, desigualdade. Beleza? Lembrando que se você não responder na sequência correta, eu vou ter certeza que você não assistiu a gravação toda, tá? Lembrando, serão 3 palavras-chave hoje. Acabei de dizer a primeira, desigualdade, tá? Então, continuando aqui, nós temos que se A elevado a n é igual a b, o número A é o denominado de base, que é o número que vai se repetir. N é o expoente, ou seja, a quantidade de vezes que essa base vai se repetir em formato de multiplicação depende do valor do expoente. Se o expoente, por exemplo, for 5, quer dizer que a minha base A vai repetir 5 vezes. Beleza? E B só pode ser o resultado. Então, se após eu colocar todas essas repetições
e efetuar a operação, o resultado final será chamado de B, ou potência. Tá? Aqui ele está dizendo que é o resultado, mas em alguns livros você vai achar isso aí como potência, tá? O nome é resultado de potência. E aí aqui nós temos algumas propriedades dessa operação básica, que é a potenciação. A primeira delas é a multiplicação. Ó, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seguinte, você sempre começa da operação básica, olha para a parcela 1, olha para a parcela 2. Te liga só. Aqui no A, eu tenho A elevado a M, a gente lê assim, A, que é a base, M é elevado a M. Se, por exemplo, fosse 2 aqui no lugar do A e 3 no lugar do M, eu iria dizer 2 elevado ao cubo. Porque quando eu estiver falando de expoente 2, eu estou falando de quadrado. Quando eu tiver um expoente 3, falando de cubo. Do 4 para frente, a gente diz quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência e por aí vai. Beleza? Tá, pessoal? Vou dar um pause rapidinho, vou só pegar uma água. Já estou voltando. Voltamos, pessoal. Falei que ia ser rapidinho, rapidinho foi. Bom, então a primeira propriedade, como é que a gente lê? Começa da operação central e para as operações secundárias. Então nós temos multiplicação de potências de mesma base. Veja que o A é o mesmo, isso que está mudando é o expoente. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou manter a base A, ó, você pode estar vendo aqui com o nosso cursor, e vou somar o expoente da primeira com o expoente da segunda. Ok? Feito isso, eu estou reduzindo duas potências a uma mesma potência, tá? Só estou adicionando os seus expoentes. Propriedade número 2, ela é propriedade oposta à primeira, que em vez de ser multiplicação e divisão de potências de mesma base, mantenho a base, e se ela é oposta da primeira, em vez de somar, eu vou subtrair. Lembrando que toda vez que você estiver falando de divisão, o denominador tem que ser diferente de zero. Tá bom? Como eu estou falando de A elevado a N, esse A não pode ser zero. Tá? No item C, aqui, que é a terceira propriedade, eu tenho potência, tá? Ó, potência de potência. O que eu faço na potência de potência? Ou seja, eu tenho dois expoentes e uma única base. Eu vou manter a base e vou multiplicar o expoente interno pelo expoente externo. Tá? Feita a multiplicação dos dois expoentes, eu tenho o expoente resultante. A quarta propriedade diz que se eu tenho duas bases diferentes, no caso A e B, que são dois números diferentes, elevado ao mesmo expoente m qualquer, esse m é um número maior ou igual a 2, mas pode ser 0 ou pode ser 1, tá? Tanto A quanto B, eles são elevados ao mesmo expoente. E a quinta e última propriedade diz que se eu tenho a razão entre duas bases que estão elevadas ao mesmo expoente, tanto o numerador quanto o denominador também recebem esse expoente. Lembrando, mais uma vez, que o denominador não pode ser zero, tá? Ele tem que ser diferente de zero. Ok. Deixa eu falar aqui um pouquinho mais sobre potenciação e radiciação, tá? Aí de um modo já mais pontual, né? Aí que a gente pode dizer de uma forma mais expandida, que até então eu estava falando dela só em relação ao conjunto dos naturais. Então, para você entender, esse A é a nossa base, o X, aqui está X, mas pode ser, lá na anterior a gente chamou de N, ele é o expoente, e o B é a potência. A potência nada mais é do que o resultado. E aí a gente faz algumas considerações. Que quando eu estou falando de potência, eu tenho duas possíveis situações para a minha base, ou seja, para esse valor A. Se a base for positiva, a potência, ou seja, o resultado que eu vou encontrar, ele é um número positivo, tá? Se a minha base for um número negativo, no lugar desse A for menos alguma coisa, aí eu tenho duas possibilidades. Se
Se esse x, que é o meu expoente, ele for um número par, o resultado final vai ser positivo. Isso na base negativa. Se o expoente for ímpar, a minha potência, ou seja, o meu resultado vai ser negativo. Beleza? Aí nós temos aqui um exemplo de cada uma, tá? Por exemplo, lembrando que aqui a minha base, ela é um número que está na forma de fração aqui no primeiro, e nos outros dois ele tá, além de ser inteiro, ele também tem no formato de racional, tá? Então, aqui lembre que ele já está usando as propriedades que a gente acabou de ver. Como eu tenho 2/3 elevado à quarta potência, note, a base é positiva, resultado positivo, ok? O numerador, ele ganha o expoente 4, então 2 à quarta, tá aqui, ó. Lembre que esse 2 à quarta quer dizer que o 2 se repete 4 vezes, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Beleza? Joinha. O mesmo você vai fazer no denominador. O 3 elevado à quarta potência, e 3 repetindo 4 vezes, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai resultar em 81. Tá? Aí, nós temos aqui o caso B. Base negativa. Tá aqui, só que o expoente é par. Se o expoente é par, eu nem preciso fazer jogo de sinal. Tá? Eu passo jogo direto, colocar positivo. E aí multiplico. O 3 repete 4 vezes, só 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá aqui 81. Beleza? Agora, se a base for negativa e o expoente é ímpar, resultado negativo. Desenvolve o numerador, desenvolve o denominador. Lembrando que o expoente vai dizer quantas vezes a minha base vai se repetir. Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Eu falei que seria radiciação e potenciação. Mas a gente vai fazer o seguinte, para não misturar tudo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ficar aqui em potenciação, tá? Depois eu gravo um segundo vídeo para a gente falar só sobre radiciação. Por que eu vou fazer isso? Porque a radiciação ela vai envolver definição, expoente inteiro negativo, o expoente fracionário, as propriedades de radiciação, simplificação, operação e racionalização. Então, para a gente não ter esses problemas, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um pause hoje só em potenciação, tá? Aí eu vou gravar o restante desse vídeo como uma terceira aula, que é só sobre radiciação. Mando na próxima semana. Aí eu vou ver com a coordenação se eu posso encaminhar um pouco antes, mas se não puder, a gente manda na semana seguinte, tá? Lembrando que a palavra-chave número 2 é potenciação, tá? Anotem aí que eu estou anotando aqui, anotem aí. Palavra número 1, desigualdade. Palavra número 2, potenciação. Beleza? Então a gente quebra a aula de hoje, que seria uma coisa só. A gente vai fazer em duas partes, então vai ficar um vídeo muito grande, tá? E aí, eu quero dizer para você o seguinte: se vocês tiverem, cadê Jesus? Aí, beleza, mudou. Se você tiver alguma pergunta, deixe no chat do YouTube, beleza? Porque essa aula você vai assistir dentro do YouTube. Então não esqueça, entrou para assistir a aula, dê seu like, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para novas notificações. Se a gente postar um vídeo novo, você vai estar sabendo. Lembrando que a curto prazo a gente vai fazer o que com esse canal? A gente vai estar fazendo um ensino de matemática do básico ao avançado, tá? Então você pode estar consultando depois para estar reforçando, né, conhecimentos que você já viu. Por exemplo, quando a gente for tratar de radiciação, a gente vai precisar de um conceito chamado de decomposição, né? Essa decomposição ela ocorre a partir de números primos, ou seja, ela é uma decomposição por fatores primos. Beleza, o que é um fator primo?
Então, é esse tipo de situação que a gente vai fazer no nosso canal. Então, a gente vai, por exemplo, eu quero saber o que é número primo. Vou lá no canal Matemática é Tudo, tá aqui embaixo, ó. Não esqueça de deixar o like, né? E